Aleluia! Abra a tua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 9. João, capítulo 14, versículo 9. Ouça. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós fomos profundamente ministrados durante todo esse tempo que nós tivemos juntos aqui. Tantas palavras de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Quantas coisas foram derramadas pelo Teu Espírito durante esses 4 dias que estivemos juntos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo presente que foi para todos nós esses 4 dias de conferência. Obrigado porque você deu condições para pessoas que não tinham para estarem aqui. E eu sei que elas voltaram com algo muito mais valioso do que o dinheiro que perderam. Pai, eu creio que o Senhor está marcando um tempo, está marcando uma estação da Tua igreja. Eu sei, ó Pai, que nós não fazemos parte de qualquer estação da humanidade, mas nós fazemos parte de uma estação e de uma geração que foi profetizada, foi orada por avós, tataravós, foi orada e foi profetizada por assembleanos que desbravaram o Brasil, por uma geração de reformadores, de pensadores. Eu creio, Pai, a partir da Tua palavra, que nós vivemos dias singulares, cume de tempo, onde a Tua igreja terá que se preparar de maneira gloriosa. E por isso eu peço a Ti que nessa última sessão, o Senhor possa nos dar uma direção muito clara a respeito do que, do porquê e como agiremos nesses dias. Abençoa-nos com a Tua presença, abençoa-nos com a Tua voz, agracia-nos com entendimento, com discernimento e revelação. Nós dependemos completamente do Espírito Santo e declaramos que honramos a Tua presença no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Louvado seja Teu nome. Teu nome seja exaltado, Jesus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós começamos a conferência na sexta-feira falando acerca do poder da palavra de Deus. Quantos lembram disso?
O Espírito paira sobre a superfície das águas, mas aonde existe palavra e obediência à palavra, ali existe ordem. A igreja primitiva foi sacudida por um espírito que veio sobre o caos daquela igreja, sobre o caos daquela sociedade, mas aquela igreja que nasceu dentro daquele caos, começou a obedecer a palavra, e na obediência à palavra, ela colocou em ordem uma sociedade, ela reformou uma sociedade. Quando eu comecei a falar, nós lemos o texto de João, e no texto de João, Jesus ele fala de maneira muito enfática e clara, que nós faríamos também as obras que ele realizou. Quais obras ele realizou? Ele curou enfermos, ele libertou endemoniados, ele sarou paralíticos, fez andar paralíticos, ele proclamou as boas novas do Evangelho, ele multiplicou pães e peixes, ele fez muitos sinais sobrenaturais, amém? E eu creio que essas obras precisam acompanhar a igreja. Eu estava ali fazendo a dedicatória dos livros, e 2 pessoas vieram contar o testemunho para mim, muito marcante. Um testemunho foi acerca de uma menina lá da Ondadura São Paulo, comentando que ela estava com câncer, e em algum soma que eu estava lá, eu não lembro, nós oramos a respeito disso e tal, e ela testemunhou para mim que ela foi curada do câncer. Ela tinha um câncer no útero e o câncer não existiu mais. Outra menina estava compartilhando comigo uma ocasião que eu estava pregando lá em Duque de Caxias, no soma que nós fizemos lá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E ela estava compartilhando comigo que, enfim, ela estava lá desacreditada da vida, pensando em suicídio, e ela saiu de lá cheia de vida, reavaliando e mudando a vida dela. E essas são as obras que Cristo realizou. É ou não é? Jesus faz isso. Jesus fez paralítico andar, ele faz isso mesmo. Multiplica coisas, e são coisas que nós temos contemplado. Porém, o que me chama a atenção não é o fato de nós vivermos essas coisas, mas é o fato de ele afirmar que nós faríamos coisas maiores. E a pergunta que surge é: o que são essas coisas maiores? O que são essas coisas maiores? Será que Jesus era o Pikachu e nós vamos ser o Raichu? Está entendendo? Será que Jesus ganhou a Taça Guanabara e a gente vai ganhar o Paulista? Vai Corinthians? Vai ganhar não, já ganhou, né? Tudo bem. Será que Jesus disputou a 2ª divisão e a gente vai disputar a 1ª divisão? O que carga da água é essa coisa maior? E biblicamente Deus tem me feito compreender o que são essas coisas maiores. Um pensador grego disse que nós somos aquilo que pensamos. Penso, logo existo. E a Bíblia nos fala algo parecido com isso. Parafraseando e usando fundamentação bíblica para dizer e afirmar isso, creio e logo existo. Porque eu creio e tenho vida, não é? Eu creio no Filho de Deus e recebo vida, então eu começo a existir depois que eu creio. Eu creio e passo a existir. Sendo assim, eu olho para o ministério de Jesus e percebo que o ministério dele estava concentrado em transformar uma esfera. Qual era a esfera que Jesus veio transformar de maneira abrupta, severa, clara e definida? A religião. A religião. Obviamente que Jesus pregou para artistas, obviamente que Jesus pregou para publicanos, mas o foco dele era a reforma, a restauração do campo religioso. Por esse motivo, Jesus,
por exemplo, vai ao templo, fica irado com a maneira como o templo estava sendo vivido, como o culto a Deus estava sendo vivido naquele templo, ele fica irado, joga tudo para o alto e diz: essa casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram no covil de ladrões. O foco de Jesus era religioso. O Sermão da Montanha é uma releitura dos 10 mandamentos. É uma releitura da lei mosaica. Todos os ensinos de Jesus batiam na tecla de uma restauração da fé, de um novo entendimento da fé, de um novo entendimento do Pai. Sabe por quê? Jesus, Ele não veio revelar Deus. Talvez você fique assustado com essa afirmação. Sabe por que Jesus não veio revelar Deus? Porque Moisés teve revelação de Deus. Elias teve revelação de Deus. Davi teve revelação de Deus. Abraão teve revelação de Deus. Jesus não veio revelar Deus. Jesus, ele veio revelar o Pai. E Jesus fala isso de maneira muito clara. Eu vim revelar o Pai. E na verdade era essa a grande crise da religião. Porque a religião olhava para Jesus e falava: que petulância chamar Yahvé de Pai, de Abba Pai. Portanto, o foco de Jesus em todo o seu ministério tinha a ver com uma reformulação de fé, com uma reciclagem de fé, com uma restauração da nossa fé. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, algumas pessoas, olhando para o sucesso ministerial de Jesus, tentaram pegar ele e torná-lo rei. E o que ele faz? Ele sai batido. Ele fala: vocês estão ficando louco. Eu não vim ser rei. Eu tenho um alvo. E o meu alvo é trazer clareza, é trazer discernimento, é trazer revelação acerca da fé. Sabe por quê? Eu creio, logo existo. Presta atenção. Se você tiver uma renovação de mente, a tua vida inteira será transformada. Inteira, completa. Então Jesus, Ele focou nos sinais e maravilhas para anunciar as grandezas de Deus e para dizer a todos que Ele era aquele enviado pelo Pai, que era maior que Moisés, que era antes de todas as coisas. E Ele então agora estava dando um novo caminho para a igreja, Ele estava dando um novo caminho para o seu povo, Ele estava dando um novo caminho para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí Ele chega para Filipe e fala: Filipe, você vai fazer as coisas que eu fiz. Amém? Olha para quem está ao teu lado e diga: você vai fazer o que Jesus fez, no nome de Jesus. Agora olha para quem está do outro lado e diz: mas você foi chamado para fazer coisas maiores que Ele. O que são coisas maiores que Ele? Coisas maiores tem a ver com a amplitude de onde o Evangelho toca e chega. Jesus nunca teve Instagram. A gente tem. Amém? Jesus nunca conseguiu pregar para a multidão de milhões de pessoas. Você grava um vídeo hoje no Instagram, milhões de pessoas ouvem. Jesus nunca tocou na política. Mas depois veio o movimento da reforma e Genebra foi reformada. Jesus nunca tocou em áreas da educação. Ele norteou princípios religiosos, mas Ele nunca de fato operou nessas áreas e esferas, porque esse não era o chamado dele, mas esse é o meu chamado e o seu chamado. E o que me faz pensar é que nós nos concentramos tanto no que Jesus fez, que nos esquecemos que Ele quer que nós vamos além do que Ele fez. As igrejas, e você crente, às vezes fica tão
aficionado, tão concentrado, tão, sabe, feliz de ver curas na igreja, de ver câncer sendo curado, isso, aquilo, outro. Mas, meu amigo, isso acontece há 2000 anos. O bagulho quente hoje é um discípulo de Cristo se tornar presidente da República. Isso é o bagulho quente. O bagulho quente agora é no Jornal Nacional, alguém abrir o Jornal Nacional falando graça e paz, irmãos. Está entendendo? O negócio que Jesus quer que façamos não é o que Ele fez, porque Ele já fez. Ele quer que nós façamos aquilo que Ele não foi chamado para fazer, mas eu e você fomos. Obviamente que se movendo através daquilo que Ele já fez, para testificar a autoridade que nós temos, mas sem sombra de dúvida, ir muito além daquilo que Ele fez. E eu não estou falando isso porque eu acho, estou falando isso porque a Bíblia está dizendo. Nós precisamos estar no século 21, irmãos. Nós não somos contemporâneos de Jesus. Nós não ficamos caçando Papa Milagre. Já viu o crente Papa Milagre? Ah, fulano lá tem uma palavra. Aí vai na palavra. Ou fulano lá cura. E vai na cura. Fica doente para ser curado. Já viu, irmão, né? Ora, Deus, fica doente, eu quero ser curado. Eu não estou dizendo nada contra essas coisas, mas eu estou dizendo que Deus tem coisas mais excelentes para nós. Sabe, isso era coisa da infância religiosa. Agora a gente está falando sobre maturidade de fé. E na maturidade de fé, a igreja, ela sai desse ambiente tão pequeno, desse ambiente tão limitado, de milagres, sinais, assim por diante, e ela começa a levar sinais, maravilhas para todo canto que ela está. E vai fazendo obras maiores do que Jesus fez. Quantos estão comigo, estão entendendo? Agora abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 10, versículo 9. Atos 10, 9. Você está anotando essa pregação e quiser saber o nome dela, se chama Mata e Coma. Porque o que não mata, engorda. Aleluia. Essa é a desculpa de todo gordinho. Atos 10, 9. Está aberto aí? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro, repete comigo, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. Agora imagina a cena. É meio-dia. Estamos andando, viajando, cansado. Pedro chegou numa casa, meio-dia, a barriga roncando. Com tanta fome, ele ficou em êxtase. Ele ficou chapado de fome. Alguém já ficou chapado de fome? Agora vai ficar meio, costela, por favor, Jesus. Quem tem fome é uma desgraça. Não faça compras com fome. Lição para quem está começando no casamento. Você compra tudo. Você chega em casa e fala, por que eu comprei 20 quilos de arroz? Mas é compulsivo. A gente entra num estado de animalismo. E Pedro teve essa experiência de ter fome, tendo fome, ele entrou em êxtase. E no êxtase dele, olha só o versículo 11, viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol, que descia a terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis, da terra e as aves do céu.
Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Você sabe que na lei mosaica, não podia o povo judeu se alimentar de animais impuros. Eu fico pensando como era a vida deles. Eles não podiam comer ribs com barbecue. Pelo amor de Deus, que vida miserável. Não tinha Outback. Tá imaginando? Para onde você vai levar sua gata? Num lugar chique que você pode pagar. Essa era a vida do judeu. Eles não podiam comer. Pedro está com fome. Deus usa a fome de Pedro para revelar algo a ele. Deus quer usar a tua fome para te revelar algo. Na fome de Pedro, ele fica em êxtase. E no êxtase dele, ele vê um lençol baixando do céu. E aí ele vê um monte de porquinho. Ele vê animais, ele vê aves. Aí ele começa a olhar para tudo aquilo e fala: que delícia esse porquinho assado. Uma pururuca, Senhor Jesus. Uma feijoada. E ele começa a olhar para tudo aquilo, morrendo de fome. Ele quer comer, ele quer se alimentar daquilo, mas ele fala: não posso. Mas Deus olha do céu e diz: coma, mate e coma. Mate e coma. E aí Pedro falou: eu não posso comer. Sabe por quê, Senhor? Porque eu nunca comi nada impuro. Aí Deus olha para Pedro e fala: está de sacanagem, Pedro? Eu estou te dando a oportunidade de você comer uma costela de porco. E você está falando que não quer comer. Não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E o que Deus fala para Pedro? Não chame de impuro o que Deus purificou. E isso acontece quantas vezes? 3 vezes. A pergunta que eu faço: será que foi por acaso que isso aconteceu 3 vezes? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para ele se ele amava? 3. Quantas vezes o lençol baixou do céu? Para mostrar para quê, Pedro? Para mostrar para Pedro que ele não era puro, mas Jesus o purificou. Para mostrar para Pedro que existe um poder que só Deus tem. E sabe qual é o poder que só Deus tem? De fazer o impuro se tornar puro. Quem é que era impuro e foi purificado pelo sangue de Jesus? Só Jesus pode fazer isso, velho. Vai na terapia, mas se Jesus não purificar, você não se torna puro. E Jesus fez com Pedro. A experiência da vida dele demonstrava o poder de purificação. E aí então, a voz do céu dizia para Pedro: mate e coma. Dizendo para Pedro: ei Pedro, Deus quer fazer algo novo. Deus quer purificar o impuro. Deus quer trazer pureza para onde não existe. Deus quer santificar aquilo que não é santo. Porque Deus não errou quando Ele criou os céus e a terra. Posso ouvir um amém? Quem errou foi o homem. Deus não errou quando criou os céus e a terra, Adão e Eva. Ele fez tudo e viu que era muito bom. E se era muito bom, e o homem estragou o que Deus fez, o que Deus está fazendo? Restaurando e reformando todas as coisas e tornando elas novamente todas muito boas. E é isso que Jesus está falando aqui para Pedro. Pedro, eu quero purificar. Agora vamos fazer a aplicação prática disso? Eu nunca ouvi música secular. Nunca entrou no meu ouvido uma música impura. O que Jesus fala?
mata e coma. Mata e coma. Eu nunca me envolvi com pessoas pecaminosas. O que Jesus está dizendo? Mata e coma. Morte, que gera vida, que gera ressurreição. Mata, e algo novo vai surgir depois que você matar. Algo novo vai surgir quando você compreender que Deus pode purificar todas as coisas. Deus pode purificar a educação, Deus pode purificar a arte, Deus pode purificar a política, Deus pode purificar a educação, Deus pode purificar a mídia, Deus pode purificar o Instagram, Deus pode purificar o Facebook, Deus pode purificar todas as coisas podem ser purificadas. E o convite não é: ei Pedro, coma outra coisa. O convite é o quê? Coma a mesma coisa, mas agora coma puro, porque você é puro, o teu coração é puro, Pedro, e quando isso passar pelo teu coração, isso vai ser purificado e gerará vida, O que eu quero dizer é que as obras maiores que Jesus disse que faríamos, tem a ver com fazer as obras que Ele não fez. E as obras que Ele não fez estão maculadas pelo pecado. Mas quando nós temos uma mente renovada, nós purificamos todas essas obras maculadas pelo pecado. Você crê nisso? Você é instrumento de purificação de todas as coisas. E a igreja, ela mantém uma mentalidade veto-testamentária. Ela mantém uma mentalidade de que ela não pode se misturar com aquilo que é impuro, enquanto Deus está dizendo para nós: mata e coma. Purifique. Porque o que Deus torna puro é puro. Mas sabe qual é o problema de nós não nos envolvermos com aquilo que nós dizemos ser impuro? O problema é que nós nos tornamos avaliadores daquilo que é impuro e não purificamos absolutamente nada. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu algo para fazermos. Esse algo que Ele nos deu para fazermos é purificar todas as coisas e restaurar todas as coisas. Eu posso ouvir um amém para isso? Você precisa purificar todas as coisas. Você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado para ser um restaurador, um reformador, um renovador de todas as coisas. Você não foi criado para viver em uma subcultura. Você foi chamado para viver uma contracultura. Você não foi chamado para se esconder do mundo. Você foi chamado para ser sal do mundo, para mudar o mundo, para transformar o mundo, para fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Dito isto, abra a tua Bíblia agora lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Acontece algo nesse trecho poderoso demais. E esse algo poderoso demais é feito através de um profeta. Qual profeta? Eliseu. Logo após o momento que o profeta Elias é arrebatado por carruagens de fogo no céu, Eliseu recebe a unção de Elias, e aí ele vai para esse momento, no versículo 19, presta atenção: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade está bem localizada. A cidade é bem localizada. Ei, o Brasil é bem localizado? Oh meu Deus, que terra maravilhosa. Meu irmão, o Brasil é um país extremamente fantástico na sua riqueza
natural, no seu clima. O Brasil tem as maiores bacias hidrográficas do mundo. Nós temos riquezas abundantes de vegetais, de terras. Nós somos uma nação bem localizada. Demais. A cidade era como o Brasil, ela era bem localizada. Mas olha só o que acontece. Mas a água não era boa. E se a água não é boa, a cidade pode até ser bem localizada, mas todo mundo morre de tanta ter diarreia. Acaba o papel higiênico, porque todo mundo está no banheiro. Se a água não é boa, não adianta estar bem localizada, a água precisa ser boa. A água precisa ter qualidade. Mas a água daquela cidade não era boa. E a terra, por causa que a água não era boa, era improdutiva. Quantos conseguem enxergar o Brasil? Uma nação bem localizada, que a água não é boa, e é uma terra improdutiva. Uma terra onde empresários padecem para prosperar. Uma terra onde pais penam para educar filhos. Uma terra onde mães penam para serem amadas pelos seus maridos. Uma terra onde depois de tanto tempo de escravidão, negros ainda sofrem racismo. Uma terra onde existem crianças ainda órfãos. Uma terra onde existe gente morrendo de sede. Uma terra onde existe gente morrendo de fome. Uma terra onde existe gente morrendo de bala perdida, se não bastasse. A cidade é bem localizada. A água é ruim. E por isso ela é improdutiva. Ela é improdutiva. E disse ele: ponha sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando levaram a ele, ele foi à nascente. Aonde ele foi? À nascente. Ele foi à nascente. Jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Olha que coisa bizarra. Bizarra, sem lógica. Qual é a coisa aqui bizarra e sem lógica? A terra era bem localizada, a cidade bem localizada, a água era impura, improdutiva. E aí então Eliseu recebe uma palavra de Deus. A palavra de Deus é: jogue sal na fonte. E ele chega na fonte, joga sal e a água é purificada. Isso aqui me diz a respeito do método como Deus quer que nós trabalhemos. A igreja brasileira, os discípulos de Cristo, eles não estão tratando o problema na sua nascente. Eles estão tratando o problema lá no seu desembocar. Os discípulos de Cristo não estão trabalhando na fonte. Eles estão trabalhando lá embaixo. Aí sabe o que acontece? A gente fica aqui embaixo, jogando sal. Vós sois sal da terra. Amém? Você é sal da terra. Você é instrumento de purificação da terra. E a gente fica aqui embaixo, sabe? Consumindo, presta atenção, aquilo que essa fonte de água podre e improdutiva produz. O que eu quero dizer é que crente tem uma maldição sobre a mente dele. Qual é a maldição? A gente aperta Ctrl C, Ctrl V no mundo. E depois que o mundo faz há 10 anos, a gente está discutindo se é pecado ou não fazer na igreja. É ou não é? Eu cresci na igreja, caramba. Eu lembro, no momento que houve a transição de inário para retroprojetor.
Os irmãos da igreja ficaram possessos, porque onde já viu trocar o inário pelo retroprojetor? Essa luz é satânica, essa luz é do diabo. E aí ficou debatendo, retroprojetor pode ou não pode, pecado não é pecado, é pecado, pode ou não pode. E aí o mundo inventou o projetor multimídia. Aí quando o mundo já havia inventado o projetor multimídia, os crentes estavam debatendo o quê? Retroprojetor pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode? Pode. Aí faz os retroprojetor tosco, com esmilinguido. Quem era nessa época aí? Com caneta, sabe? Com erro de português. Que a irmã da igreja ficava tampando, né, para mudar as frases da música. É fantástico ser crente, cara. Aí depois o debate foi qual? Vamos trazer projeção multimídia para a igreja. É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Mas quando a igreja falou pode, já veio a painel de LED. Só estou dando um exemplo para mostrar para você o quanto a gente é retardado. O crente é retardado. E quando eu digo retardado, é que ele sempre está atrás. Sabe por quê? Porque a gente não está trabalhando na nascente. A gente consome o que o mundo faz e tenta fazer algo novo. E o que Deus está mandando a gente fazer lá em Atos? Mata. Faça você algo novo. E a pergunta que eu faço é: em que momento se perdeu o poder criativo dos filhos do Criador? Em que momento se perdeu isso? Em que momento se perdeu a criatividade dos filhos do Criador, daquele que trouxe céus e terra à existência, não tendo nenhuma referência? Da onde se perdeu isso, cara? Em que momento isso parou? Sabe qual foi o momento que se parou? O momento que a gente deu a nascente para Satanás. Sabe quando nós demos a nascente para Satanás? Quando nós nos tornamos avaliadores de águas, em vez de sermos sal nas nascentes. No momento que a gente começou a avaliar se cinema é pecado ou não é pecado. No momento que a gente começou a avaliar se tatuagem é ou não é pecado. No momento que a gente começou a avaliar se música é ou não é pecado, se teatro é ou não é pecado. Nesse momento a gente entregou a fonte, a nascente, para Satanás. E essa nascente está produzindo morte pelo Brasil inteiro. Olha a nossa arte, cara. Eu não consigo ouvir rádio com meus filhos. É podridão que flui daquela rádio. Aí o que os crentes falam? Não vamos ouvir rádio. Essa não é a solução. A solução é: vamos ocupar essa rádio. Quem que vai ser o cara que vai sentar lá no lado do Emílio, na bancada do Pânico, e vai dar opinião com sabedoria divina? Quem é esse cara? Não é não vamos parar de ouvir Pânico, não. É vamos salgar Pânico. Não é não vamos parar de ir no cinema, não. É quem são os próximos atores, quem que vai ocupar essas funções, quem que vai estar na nascente. Mas os crentes são retardados, me perdoe. São retardados. Olhe para as igrejas, cara. Criatividade zero. Nome do ministério: staff. Estou falando da nossa história de onda. Clean, chairs, ambulance, emergency. A criatividade do crente é pegar os nomes em português e levar para o inglês. Como a gente é burro, velho. Vamos ser honestos. Série de pregações. Star Wars. Você está entendendo? A gente vai copiando tudo, a gente não cria mais nada. Louvor, música gospel. Eu não sei se você reparou, mas música gospel, grande parte delas, você pode cantar todas elas a mesma ritmação. Todas.
todas elas cabem na mesma linha harmônica, só cantar. E obviamente que eu não estou criticando, mas eu não estou defraudando os músicos gospel. O que eu estou dizendo é o quê? Nós somos filhos do Criador. E por sermos filhos do Criador, nós precisamos estar na nascente, criando, inovando, fazendo coisas novas. A igreja precisa ser copiada, os ministérios precisam ser copiados, aquilo que nós fazemos, o marketing da igreja precisa ser copiado. Nós precisamos inovar. Mark Zuckerberg tem que nascer na igreja. Você está entendendo? Nós servimos o Criador. Mas o problema é que nós demos a nascente para Satanás. Nós entregamos a nascente para Satanás. Ficamos tão ensimesmados, perdendo tempo com tolice. Meu irmão, aliás, eu gravei um vídeo essa semana que eu vou soltar sobre tatuagem. Porque durante 10 anos de ministério, todo maldito dia tem alguém que pergunta no meu Instagram se tatuagem é pecado ou não. E eu não acredito, eu pensei que isso passaria com os anos. Falei, não pode ser. Algum dia eles vão ler a Bíblia. Algum dia, eu estou orando a Deus, eles vão ler a Bíblia. E passaram-se 10 anos e vi que não leram a Bíblia. Eu falei, mas são burro. Sabe, a gente fica debatendo as coisas que Satanás vai produzindo, enquanto nós deveríamos estar produzindo. Nós deveríamos estar produzindo. Os grandes festivais do Brasil deveriam ser nosso. É a gente que deveria fazer esses festivais. E quando eu digo fazer esses festivais, eu não estou falando sobre copiar do mundo. Lollapalooza Christ. Rockin' Jesus. Eu estou falando sobre criar, sobre inovar. Sabe, existe uma maldição na mente de crente, que eles não pensam, são preguiçosos. Eu digo isso porque, como pastor, eu já ouvi com meus próprios ouvidos que a terra há de comer. Pastores chegar para mim e falar, pastor, como que faz para a minha igreja crescer? Eu falei, meu irmão, não sei, peça para Deus. Eu falei, não, pastor, você não entendeu. A pergunta é, como que vocês fazem discipulado, porque eu quero fazer igual? Eu olho para ele e falo, meu irmão, vai ler a Bíblia, cara. Não é porque a gente tem copyright de discipulado, não. A questão é que o Deus que nos entregou algo novo, quer entregar para você algo novo. Que Deus que deu uma porção nova para nós, quer entregar para a sua igreja uma porção nova. Quer entregar para o seu ministério algo novo. Nós começamos a fazer conferência Onda Dura 5 anos atrás. Mano, eu fico assustado. Porque há 5 anos atrás nós começamos a fazer conferência. Tinha algumas conferências que rolavam no Brasil. Mas de repente, tem conferência todo final de semana. Tem umas igrejas, velho, que não tem igreja e tem conferência. Estou falando sério, eu vou pregar umas conferências. Conferência Revolution the World. Me perdoe se eu falei o nome de alguma conferência que eu preguei. Aí eu chego lá. E tem 30 crentes. 30 crentes desocupados. Não tem nada para conferir lá. Sabe, não tem nenhum know-how, não tem nada. Mas tem que fazer conferência. Aleluia. Tem que fazer conferência, tem que fazer culto. No nome de Jesus, hoje, Deus vai liberar uma unção de criatividade sobre a igreja brasileira. Uma unção de inovação, de coisa nova. De pensamento novo, de mente reciclada, de ideias novas. Sabe, não ficar lá atrás. Não ser retardatário, mas jogar sal na fonte, na nascente. Para isso, alguns conselhos para você. Primeiro conselho, pare de ser preguiçoso. Amém? Para de ser preguiçoso, velho. Você é um artista? Quem é que é artista? Músico e assim por diante. Quem é artista? Levanta sua mão. Vai estudar, filho.
Os crentes vêm para a igreja. Graças a Deus, na onda dura, a gente acabou com isso há anos atrás. Mas os crentes vêm para a igreja e acham que a igreja é lugar de gente arruinada na vida. O bar da esquina, onde estava todo mundo bêbado, não queria contratar, ele vem para a igreja e fala, eu quero cantar. Você está entendendo? Dança na igreja. O cara rouba o lençol da sogra. E ele faz uma dança. Parece um pardal. Com lençol, com mancha. Você está entendendo como isso é ridículo, cara? Me desculpa se eu estou falando da tua realidade. Não estou falando para te ofender, mas para você mudar. Amém? Você fazer algo novo. Reciclar, renovar as coisas. Olha para a história da igreja, cara. Olha para os inários. Músicos que faziam centenas e centenas de canções. Você já ouviu a música Amazing Grace? Já, não é? Sabe como essa música Amazing Grace foi criada? Um cara que era responsável por um navio negreiro, que transportavam escravos da África para a Europa. Ele ouvia os negros africanos cantando no navio negreiro e vários deles morrendo ao longo do percurso. Um dia, Deus o levou a um profundo arrependimento. E esse cara escreveu a música mais sensacional da história da humanidade, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. Sabe com que ritmação? Com a ritmação dos negros africanos. Coisa fantástica, velho. Coisa inovadora, coisa nova. Já viu remix gospel? Não ouça. Deus me perdoe quem faz remix gospel, mas é péssimo, velho. É horrível. A gente é ruim, cara. Somos ou não somos? A gente é ruim. Culto ruim. Liturgia ruim. Prédio ruim. Cadeira ruim. É tudo ruim. Obviamente que eu estou generalizando. Talvez vocês cantam bem. Amém. Aleluia. Mas estou falando, enfim, da geral. Né? Estou participando da geral. É nóis. Sabe por que é ruim? Porque a gente entregou a nascente para Satanás. E sem perceber, a gente ficou debatendo se é pecado ou não é pecado, e a água foi rolando, até que um dia que a gente sentiu coagido a pegar daquela água. Mas quando a gente pegou daquela água, ela já estava toda poluída. Quando os crentes se atentaram que televisão não era pecado, e começaram a fazer programa na televisão, a televisão já era de Satanás. Quando os crentes se atentaram que cinema não era pecado, o cinema já era de Satanás. Quando os crentes se atentaram que a arte não era de Satanás, a arte já é de Satanás. Mas Eliseu nos dá uma direção. Qual é a direção? Coloca sal na nascente. Você precisa estar na nascente. Criando, inovando, renovando. Um engenheiro inovador. Um médico inovador. Um técnico em comunicação inovador. Um pastor inovador, igrejas inovadoras, projetos sociais inovadores. Coisas que o mundo vai olhar para nós e falar, a gente precisa fazer igual a eles. Deus está nos chamando para assumirmos vanguarda. Amém? Cristo está te chamando para assumir vanguarda, pioneirismo, para fazer coisas que ninguém ainda fez. Para fazer coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Para fazer coisas que venham do coração do Pai para o mundo carente de água pura. E dessa maneira, o nosso país, que é bem localizado, vai ser purificado pelas águas purificadas das nascentes.
Fique em pé no seu lugar. Quando eu estou falando sobre unção de criatividade, eu estou falando a respeito de tudo. Tudo. Igreja criativa. Arte criativa. Educação criativa. Mídia criativa. Política criativa. Eu estou falando sobre nós servirmos ao Deus Criador. E servindo ao Deus Criador, chamar à existência as coisas que ainda não existem para a glória e para o louvor dEle. Feche seus olhos, levante suas duas mãos aos céus. Eu acredito que criatividade é uma virtude de todo aquele que nasceu de novo. Você precisa desbloquear essa caixinha que não permite você inovar. Espírito Santo de Deus, o nosso Mestre Jesus disse que faríamos coisas maiores do que Ele. Jesus nos disse que a nossa atuação não seria apenas no campo religioso. Jesus nos disse que nós não ficaríamos trancafiados dentro de quatro paredes. Jesus nos disse que nós faríamos coisas maiores, mais espetaculares, coisas inimagináveis. Jesus liberou essa palavra sobre nós, Espírito Santo. E nós nos arrependemos porque não nos apropriamos dela. E de maneira profética, como pastor aqui, eu peço perdão pela igreja brasileira, que mata dons, mata talentos, trancafia pessoas dentro de quatro paredes, roubando delas a singularidade. Perdoa as igrejas que vestem uniforme nos seus membros. Perdoa as igrejas que colocam algemas, que colocam crentes em celas. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a igreja brasileira, Senhor. Perdoa a igreja brasileira por sabotar espírito de inovação. Perdoa a igreja brasileira por ser tardia, retardada. Perdoa a igreja brasileira. Perdoa a igreja brasileira, Pai, por ter permitido colocar rock dentro da igreja, depois que o rock já era sem graça. Perdoa a igreja brasileira que hoje fala mal do funk, e daqui a pouco a gente vai colocar funk quando ele for sem graça. Pai, nos perdoa por retardarmos o processo que o Senhor quer que nós sejamos pioneiros. Nos perdoa por entregar a nascente de criatividade para Satanás. Nos perdoa por entregarmos aquilo que o Senhor nos deu, a fonte de águas vivas. Nos perdoa, ó Pai, por entregar essa fonte para pessoas que não temem a Ti. Espírito Santo, derrama sobre os Teus filhos e filhas nessa noite visões criativas, projetos educacionais inovadores, empresas inovadoras, projetos sociais inovadores. Derrama sobre o Teu povo aqui representado nessa noite arte inovadora, músicas inovadoras. Derrame sobre o Teu povo um espírito inovador, uma dança inovadora, um teatro inovador. Derrama sobre o Teu povo igrejas inovadoras, publicidade inovadora, marketing inovador. Derrama sobre a Tua igreja projetos e mais projetos inovadores. Espírito Santo, faz algo novo, porque só Tu podes trazer à existência aquilo que não existe. A fonte é Tua e nós somos Teus,
e por sermos teus, nós nos apropriamos daquilo que o Senhor está gerando. Nós nos apropriamos nessa noite, tomamos posse pela fé da música, do teatro, da dança, do cinema. Tomamos, ó Pai, posse pela fé da economia, da política. Tomamos posse da educação. Nos apropriamos pela autoridade do nome de Jesus, das fontes que o Senhor tem feito jorrar. Espírito Santo, coloca-nos como sal nas nascentes. Purifique as águas do Brasil. Purifique as águas do Brasil.